Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Beatriz Aragão, sou professora de Ciências e Biologia e eu estou trazendo mais um conteúdo massa e importantíssimo de ciências, que é a poluição do solo. Como eu costumo dizer, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com você. Então, antes da gente iniciar, gostaria de pedir para que você deixe aí o seu gostei, compartilhe com os amigos, com aquelas pessoas que você sabe que vão consumir esse tipo de conteúdo, que querem revisar, relembrar esse conteúdo, tá certo? Também deixa aí o seu comentário com alguma coisa que você acha pertinente a respeito do assunto, do conteúdo ou até mesmo do canal, beleza? Então vamos lá. Bom, para a gente entender o que é a poluição do solo, a gente precisa entender o que é o solo. Então, eu trouxe para vocês uma definição bem simples, mas completa sobre o que é o solo. O solo é a camada superficial formada por uma parte inorgânica, e por outra parte que é orgânica. Beleza, pessoal? Ele é formado por uma parte inorgânica e por outra parte orgânica. Essa parte inorgânica é formada por minerais. E esses minerais vêm das rochas, certo? O processo de formação do solo em si é um processo longo, é um processo demorado, que ocorre ao longo dos anos, né? E tem muito a ver com o intemperismo que ocorre nas rochas. Por quê? Porque, inicialmente se tem uma rocha-mãe, que é a rocha que vai gerar o solo, né? E essa rocha-mãe, ela começa a sofrer ação de diversos agentes intempéricos, ou seja, de diversos agentes como a água, como a temperatura, como o vento. E esses agentes, eles começam, claro que com o tempo, a desintegrar essas rochas, fazer com que essas rochas fiquem fragmentadas em pedacinhos menores, né? Vocês podem observar aqui, que essa rocha-mãe, ela vai sendo desintegrada devido aos agentes, à ação desses agentes intempéricos, beleza? E aí os minerais vão sendo liberados ali. Só que eu também falei para vocês que o solo, além da parte inorgânica, também tem uma parte orgânica, né? E essa parte orgânica vem muito do material orgânico que é depositado sobre essas rochas ao longo do tempo, né? Restos, né, de seres vivos e até mesmo os próprios seres vivos que começam a habitar essa região. Alguns fazendo o processo de decomposição, né, que vão gerando ali o humus, que é muito importante para a fertilidade do solo. Tranquilo? Então, vamos nessa. Bom, poluição. Já que a gente vai falar sobre a poluição do solo, nada melhor ou nada mais interessante do que a gente falar primeiro sobre o que é poluição. Existem várias definições na literatura sobre poluição, mas eu trouxe uma aqui para vocês, que diz assim, poluição é a modificação prejudicial do meio ambiente e essa modificação afeta as diferentes formas de vida, chegando aos seres humanos. Vocês vão notar que de uma forma ou de outra, né, vai afetar os seres humanos, direto ou indiretamente, mas afeta. Tranquilo? Então, existem vários tipos de poluição. E dentre os tipos de poluição que a gente mais estuda dentro da ciência, estão poluição da água, ou também chamada de poluição hídrica. Estão a poluição, do ar, ou também chamada de atmosférica,
e também a poluição do solo, que é o nosso objeto de estudo hoje. Então, a poluição do solo é toda e qualquer mudança que ocorre nesse solo causada pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos e resíduos líquidos, os quais podem causar a sua deterioração ao ponto de tornar a terra infértil ou gerar risco à saúde. Principais tipos de poluição do solo. Eu trouxe 3 principais tipos. Os detritos da vida humana, né? Que em grande parte a gente lembra logo dos resíduos sólidos que a gente produz, ou seja, do lixo que a gente produz e muitas vezes descarta da maneira incorreta. E a gente poderia reduzir esse lixo só analisando o tipo de coisa que a gente consome. Muitas vezes a gente acaba consumindo demais e não para analisar se aquilo é realmente necessário ou não. Isso faz com que a gente produza mais resíduos sólidos que vão ser descartados da maneira incorreta na maioria das vezes, né? Além disso, eu trouxe também os depósitos ilegais de despejos industriais, certo? Que assim, algumas indústrias ainda descartam indevidamente materiais pesados, né? Como metais pesados, produtos químicos de alto risco, sobre o solo, sobre as águas, e isso afeta, né? Isso se infiltra no solo e afeta toda a biodiversidade ali presente. Os agrotóxicos e adubação incorreta também podem causar poluição do solo, né? Esses agrotóxicos, eles acabam sendo ali absorvidos no solo e prejudicando a vida daquele local. Além disso, a adubação feita de maneira incorreta ou excessiva também pode prejudicar. É aquela coisa, tudo demais é veneno, né? Precisa-se haver um equilíbrio. Exemplos de poluentes do solo, ácidos, né? Por exemplo, a chuva ácida, ela pode cair na água, podendo deixar essa água mais ácida afetando a biodiversidade, e pode cair sobre o solo, também deixando esse solo mais ácido e afetando a biodiversidade daquele local. Os gases de aterro, né? Os aterros, a gente sabe que tem muito lixo ali presente, então há muita decomposição acontecendo e desse processo existem a formação de certos gases que são liberados. Os micro-organismos, né? A proliferação exagerada desses micro-organismos, a presença de metais, como a gente viu, também podem afetar, também podem poluir e deixar esse solo improdutivo. Eu trouxe aqui os lixões para vocês. Por quê? Porque esses lixões a céu aberto representam um problema muito grande. Porque além de ter esses resíduos sólidos ali presentes, existe também a proliferação de vetores de doenças, né? De animais ou seres vivos que transmitem doenças. Existem micro-organismos ali, por exemplo, que vão estar fazendo o tempo todo a decomposição, liberando gases que têm odores que não são muito legais. Existe também um líquido chamado de chorume, né? Que pode afetar também a qualidade do solo. Muitos animais, como ratos, como baratas, como escorpiões, mosquitos também ali presentes, podem se proliferar nesse meio, né? E a gente sabe que existem pessoas que acabam trabalhando nesses locais, muitas vezes sem ter os equipamentos necessários para isso. Então, elas acabam estando suscetíveis a doenças, por exemplo, né? Principais consequências da poluição do solo. Redução da fertilidade, claro. Se a gente tem um solo afetado, se a gente tem um solo tóxico, ele não vai conseguir estar fértil, né?
Então vai ter uma redução significativa dessa fertilidade. Além disso, ele vai ficar mais suscetível ao processo erosivo, ao processo de erosão, de desgaste desse solo, né? Vai perder nutrientes, obviamente, vai haver um desequilíbrio ecológico, afinal de contas a biodiversidade ali vai ser afetada. Vai haver a redução da vegetação, se esse solo está comprometido, está infértil, é lógico que essa vegetação ela vai ser reduzida, ela vai ser prejudicada. E presta atenção, quando a gente mexe com vegetação, a gente está mexendo com os seres produtores de uma cadeia alimentar. E se a gente mexe com os seres produtores de uma cadeia alimentar, a gente acaba afetando todos os seres que se alimentam desses produtores, né? Então, é uma reação que vai acontecendo em cadeia, né? Seres vivos vão ser afetados, tá? Problemas de saúde pública vão começar a surgir, liberação de gases poluentes também vai acontecer, certo? Então, assim, a poluição do solo é uma problemática que precisa ser analisada, né? Precisa ser discutida e precisa ser resolvida ou pelo menos minimizada, né? Que haja coleta seletiva, que a gente passe a ter mais consciência sobre o descarte correto do lixo, que as indústrias também repensem em formas de descarte dos seus resíduos, né? Que haja um reflorestamento, enfim, existem formas da gente eliminar essa poluição ou pelo menos reduzir. Então que a gente passe a refletir sobre isso e tomar atitudes para que possamos reduzir esse tipo de poluição. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula.